Produtores, consumidores e decompositores são os componentes de todo o ecossistema. Eles estão continuamente trocando matéria e energia entre si e com o meio ambiente. E essa transferência contínua é que nós chamamos de cadeia alimentar. Aprenda um pouco mais sobre esse tema, não só cadeias, mas também teias alimentares e pirâmides ecológicas. Seja bem-vindo ao meu canal Eu Aprendo Biologia, comigo, professor Newton Mello. E vamos ver como seria, então, representada uma cadeia alimentar. Toda a cadeia alimentar, ela começa com os produtores primários. Os produtores primários, eles são capazes de transformarem matéria inorgânica em orgânica. Para isso, eles precisam absorver energia. Essa energia pode ser energia luminosa, no caso dos fotossintetizantes, ou pode ser uma energia de uma reação química, no caso dos quimiosintetizantes. Esses produtores primários são representados pelas plantas, pelas algas, e por algumas bactérias como as cianobactérias. No ecossistema aquático, os produtores primários são chamados de fitoplâncton e, na verdade, esses fitoplânctons são as algas que vivem nesse ambiente. Bem, quem se alimenta diretamente dos produtores seriam então os consumidores primários, que também podem ser chamados de herbívoros ou segundo nível trófico. Mas por que segundo nível trófico? Cada organismo ocupa um nível trófico. Como toda a cadeia alimentar começa com um produtor, o primeiro nível trófico é sempre o produtor. E quem se alimenta desse produtor é o consumidor primário, portanto ele é do segundo nível trófico. Agora, como nós representamos essa cadeia alimentar? Veja que as setas, elas indicam o caminho que a matéria e a energia está sendo passada. Quem está antes da seta é, na verdade, aquele organismo que serve de alimento para aquele que está depois da seta. Veja que aqui eu uso dois tipos de seta. Essa seta de laranja representa a energia e essa seta lilás representa a matéria. Note como a matéria ela é cíclica. A matéria em um ecossistema ela é cíclica, ou seja, os átomos que compõem essa matéria, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, eles vão sendo reciclados. É uma matéria cíclica. A energia não. Veja que a energia ela não é cíclica. A energia ela só vai em uma direção, ou seja, do produtor até o decompositor, e ela vai sempre reduzindo, ou seja, a energia ela sempre é decrescente. Veja que essa seta aqui é a maior seta, é a energia luminosa, nesse caso, que essa planta está absorvendo do ambiente. A partir daí, a planta, com essa energia, produz o seu próprio alimento e então produz sua energia química. Mas essa energia química é usada pela planta, mas também perdida para o ambiente na forma de calor. Essas setas que estão para cima representam que o ser vivo está perdendo energia na forma de calor. Todos nós perdemos energia na forma de calor. E exatamente por isso que o que passa de energia de um nível trófico para o outro é muito pouco. Em média, apenas 10% de energia. Portanto, a energia ela sempre vai diminuindo e é exatamente por isso que em uma cadeia alimentar eu não posso ter muitos consumidores. Por quê? Quanto mais distante o consumidor do produtor, menos energia ele vai ter. Agora acompanhe comigo. Aqui o inseto alimenta-se da planta, então ele é um consumidor primário ou segundo nível trófico. Também pode ser chamado de herbívoro. O sapo alimenta-se do inseto. Então, a partir do consumidor secundário, eu já vou ter os carnívoros. Carnívoro é aquele animal que se alimenta de outro animal. O sapo ele é o consumidor secundário ou 1, 2, 3, terceiro nível trófico. Tá? Agora, esse sapo serve de alimento para a cobra, que seria o consumidor terciário ou quarto nível trófico. Se eu tivesse mais um animal se alimentando da cobra, ela seria uma consumidora quaternária. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma águia alimentando-se da cobra, ela seria consumidora quaternária ou o quinto nível trófico. E automaticamente a águia é que teria menos energia, porque ela está no topo da cadeia alimentar. Embora a energia ela vá diminuindo ao longo da cadeia, se eu jogasse uma substância aqui não biodegradável, ou seja, uma substância em que
nós, seres vivos, não temos enzimas para quebrar essa substância. Essa substância iria se acumular ao longo da cadeia. E quem estivesse no topo da cadeia seria aquele organismo que acumularia maior quantidade dessa substância não biodegradável, como metal pesado, como o mercúrio lançado nos garimpos, ou um inseticida lançado na agricultura. Essas substâncias não são biodegradáveis e se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Bem, finalizando toda a cadeia, eu tenho os decompositores. Veja como os decompositores se alimentam de todos os outros níveis tróficos. E também esses decompositores pegam a matéria orgânica e transformam em componentes inorgânicos, o contrário do produtor. A partir do momento em que eles transformam a matéria orgânica em inorgânica, essa matéria inorgânica, esses sais minerais se incorporam ao solo e são reaproveitados pelos produtores, ou seja, os decompositores, eles fazem o quê? A reciclagem na natureza, a reciclagem nos ecossistemas. Uma cadeia alimentar tem um equilíbrio muito instável, quer dizer o seguinte, se eu tirar um desses organismos de uma cadeia, todos os demais organismos vão sentir com isso. O número da população dos demais seres vão sentir. Se o número de sapos por algum fator desaparecer aqui, então vamos supor que haja aqui a extinção do sapo. O que acontece com os outros níveis tróficos? O número de insetos aumenta ou diminui? Sem o sapo, mais inseto, que é o seu predador, né? O sapo é o predador do inseto nesse caso. Aumenta o número de insetos que passam a se reproduzir mais e se alimentar mais. Portanto, o número de produtores vai diminuir. E o que acontece com a cobra? O número de cobras aumenta ou diminui nesse ecossistema? Vai automaticamente diminuir, já que não tem o seu grande, né, a sua grande presa, o seu grande alimento, que nesse caso aqui é o sapo. Mas veja, o alimento ele não segue apenas um caminho ao longo de um ecossistema. Sempre o alimento ele segue vários caminhos. E esse emaranhado de caminhos, de cadeias alimentares, nós chamamos de teia alimentar. Teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares. E enquanto que numa cadeia alimentar, cada organismo tem um nível trófico apenas, numa teia, um organismo pode ocupar mais de um nível trófico. Nem todos ocupam, mas alguns podem. Por exemplo, aqui eu tenho a planta, que é o produtor, e então quem se alimenta da planta? Eu tenho dois seres, o inseto e o pássaro. Portanto, os dois são consumidores primários ou segundo nível trófico. Mas veja que o pássaro também se alimenta do inseto. Então, ele tem dois níveis tróficos, que seria o segundo nível trófico, consumidor primário, ou o terceiro nível trófico, 1, 2, 3, terceiro nível trófico. Então, ele tem dois níveis tróficos. A cobra, a mesma coisa. Pode se alimentar do inseto, aí ela seria secundário, ou do próprio pássaro, aí ela seria uma consumidora terciária ou quarto nível trófico. E é isso que eu chamo de teia alimentar, o emaranhado de cadeias alimentares. Agora nós podemos representar graficamente uma cadeia alimentar. E qual é essa representação gráfica de uma cadeia alimentar, professor? Nós chamamos de pirâmides ecológicas ou pirâmides alimentares. Na verdade, são representações gráficas de uma cadeia. Existem três tipos de pirâmides ecológicas: a pirâmide de número, de biomassa e a pirâmide de energia. Pirâmides de números, como já está dizendo, representa o número de indivíduos de cada nível trófico. Numa pirâmide ecológica, eu tenho retângulos, que podem ser maiores ou menores, mais largos ou mais estreitos. O tamanho de cada retângulo representa, na verdade, o valor quantitativo do que essa pirâmide está representando. Se for uma pirâmide de número, o tamanho de cada retângulo representa, logicamente, o número de indivíduos. Se for biomassa, a massa seca, ou seja, a biomassa de cada indivíduo, né? Se for de energia, representa a energia de cada nível trófico. Então veja, numa pirâmide, sempre o primeiro retângulo de baixo para cima, não importa o tamanho dele, mas ele sempre vai ser o produtor, o primeiro retângulo de baixo para cima. Então, produtor, produtor, produtor. Nem sempre esse retângulo é maior, porque há vários tipos de pirâmide. Nas pirâmides de número tem três tipos: a pirâmide de predadores, de parasitas ou a pirâmide mista, que
vou encontrar tanto predatismo como parasitismo acontecendo. Acompanha comigo. Na pirâmide de predadores, o número de indivíduos vai aumentando ou diminuindo? Diminuindo, ou seja, eu tenho uma pirâmide, aquela pirâmide que é tradicional, aquela pirâmide convencional, base para baixo, vértice para cima. Aqui eu vou ter, por exemplo, 5.000 pés de capins que alimentam 700 gafanhotos, que alimentam 50 pássaros. Então, uma pirâmide de números de predadores. No parasitismo, o número de parasitas ele é maior do que o número de hospedeiro. Portanto, a pirâmide parasita, às vezes ela vem invertida. Olha só, acompanha aí. Uma árvore que abriga 500 pulgões, que são insetos que sugam a seiva da árvore, e dentro de cada pulgão eu tenho protozoários. Ou seja, são 500 pulgões, mas que vão conter no seu interior 30.000 protozoários. Ou seja, aí, 60 protozoários em cada pulgão nós vamos encontrar nesse ambiente. Então, uma pirâmide de parasitas. E aqui eu tenho uma pirâmide mista, onde eu tenho predatismo e parasitismo. Veja, 2 árvores abrigando 1.000 insetos. Predatismo ou parasitismo? Veja que a pirâmide está, o retângulo está aumentando, é uma pirâmide invertida. Então, quando aumenta o número de indivíduos, é parasitismo. Mas aí, esses 1.000 insetos servem de alimento só para 10 pássaros. Então, entre pássaros e insetos, eu tenho um predatismo. Então, reduz novamente. Então, uma pirâmide mista. Agora eu tenho a pirâmide de biomassa, que é a massa de matéria orgânica, a massa seca que cada indivíduo tem. Massa de matéria orgânica, eu chamo biomassa. Aqui eu tenho uma biomassa, uma pirâmide de biomassa terrestre. Normalmente ela é uma pirâmide convencional, base para baixo, vértice para cima. Veja, 8 toneladas, veja que agora eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui, olha, na verdade, como eu tenho, aqui representa a massa, eu vou encontrar aqui, tonelada, grama, miligrama, são as medidas que a gente vai encontrar nessa pirâmide, unidades de medidas. Eu não tenho unidade de medida na pirâmide de números, mas agora na de biomassa e de energia eu vou ter unidades de medidas. Aqui pode ser o quê? Grama, miligrama, quilograma, tonelada. Então, 8 toneladas de alfafa alimentam durante um ano um bezerro de 1 tonelada, que vão alimentar durante um ano um adolescente de 47 quilos. Mas a pirâmide também ela pode ser invertida. A pirâmide de biomassa ela pode ser invertida quando ela for no ambiente aquático. Veja então, fitoplâncton, 4 gramas por metro quadrado. Fitoplâncton nós falamos que são os produtores do ambiente aquático, alimentando 20 gramas de zooplâncton, uma biomassa maior. Como pode 4 gramas, professor, alimentar 20 gramas? Matematicamente isso é impossível, mas biologicamente é possível graças à rápida reprodução assexuada das algas. Elas se reproduzem assexuadamente, que é uma reprodução muito rápida, e isso consegue sustentar uma biomassa maior. E aí, 20 gramas de zooplâncton alimentam 3 gramas de sardinha por metro quadrado. Então, aí você tem uma pirâmide de biomassa e, finalmente, a pirâmide de energia. Nós já sabemos que a pirâmide, que na verdade a energia, ela é o quê? Unidirecional, ela só tem uma direção e ela sempre vai diminuindo. Ela é unidirecional e ela é decrescente. Todos nós perdemos energia, seja com o nosso próprio metabolismo ou na forma de calor para o ambiente. Então a pirâmide de energia nunca pode ser invertida. Você não vai ver uma pirâmide de energia invertida, porque a energia sempre é decrescente, sempre diminui. Então uma pirâmide de energia sempre vai ter esse formato: base para baixo, vértice para cima. Acompanha comigo. Agora, qual seria a unidade de energia? Joule, quilojoule, caloria, quilocaloria. Veja só, 40.000 quilocalorias de capim, que vão alimentar 4.000 quilocalorias de lagarta, que vão alimentar 400 calorias de pardal e 40 quilocalorias de gavião. Então você vê, a pirâmide de energia ela é sempre unidirecional, sempre a energia vai diminuindo ao longo de uma cadeia alimentar. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.